E aí, pessoal, quem nunca bateu o olho num esquema eletrônico como este pensou, meu Deus, por onde eu começo, não é mesmo? Bom, hoje o nosso papo é exatamente sobre isso. Vamos fazer aqui o que um engenheiro sênior faria com a nova equipe de estagiários. Vamos desmontar este amplificador de áudio peça por peça até que cada cantinho dele faça total sentido. Olha, à primeira vista parece uma teia de aranha, né? Um monte de linhas, símbolo para todo lado pode dar um susto. Mas o segredo para entender qualquer sistema complexo é achar um ponto de partida lógico. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Um tour guiado, passando pelos blocos funcionais deste baita amplificador. Beleza? Então vamos lá. Este aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. A gente começa com um panorama geral e depois mergulha em cada bloco funcional, um de cada vez. No final, prometo que tudo vai se conectar. Então, para começar, vamos direto ao coração da coisa. A fonte de alimentação. Como o nome já diz, a gente vai seguir o rastro da energia. Afinal, todo circuito precisa de um coração para bombear a vida nele. E na eletrônica, esse coração é a fonte. Vamos seguir a energia desde que ela entra até chegar no circuito. Olha só, é aqui que tudo começa, na entrada de energia. A energia DC bruta entra e já dá de cara com esse componente-chave, o transformador principal, o T1. Pensa nele como se fosse o portão de entrada. É aqui que a mágica da conversão de alta potência realmente começa a acontecer. Agora, saca só esses caras aqui, os MOSFETs de potência, como o M7 e o M9. A gente pode pensar neles como se fossem interruptores, só que ultra rápidos. O trabalho deles é picar essa tensão DC que entrou numa frequência altíssima, preparando ela para ser transformada e retificada lá do outro lado do transformador. Certo. Depois que o transformador T1 faz o trabalho dele de ajustar os níveis de tensão, entram em cena os diodos retificadores como o D1 e o D2. E a função deles é fundamental. Eles pegam essa tensão alternada de alta frequência e convertem de volta para a corrente contínua, que é o tipo de energia estável que os circuitos de áudio precisam para funcionar direitinho. Mas calma, o trabalho não acabou. Depois de passar pelos diodos, a tensão ainda não está 100%. Ela tem umas pequenas ondinhas. E é aí que entram esses gigantes aqui, os capacitores C6 e C12. Eles funcionam como reservatórios de energia, suavizando essas ondulações para criar os nossos trilhos de alimentação principais, o mais B e o menos B. O resultado? Uma fonte de tensão limpa e estável, prontinha para alimentar o resto do circuito. Pronto. Agora que a gente tem energia estável correndo nas veias do sistema, está na hora de conhecer quem manda em tudo. Porque todo sistema complexo precisa de um cérebro para controle e proteção. E com este amplificador não é diferente. Dá uma olhada nesse carinha aqui, o U3. Parece pequeno, mas esse é um microcontrolador STM32. Ele é, literalmente, o cérebro do amplificador. Um detalhe importante, ele não processa o áudio. O trabalho dele é supervisionar todas as funções vitais, garantindo que tudo funcione com segurança e eficiência. Tá, mas o que ele faz na prática? Bom, ele gerencia a sequência de inicialização para tudo ligar na ordem certa, fica o tempo todo de olho nas tensões e na temperatura, e se algo der errado, tipo um curto-circuito ou superaquecimento, é ele quem aciona as proteções para desligar o sistema antes que algum dano aconteça. Ele é o verdadeiro anjo da guarda do amplificador. Muito bem. Já temos energia estável e um cérebro no comando. Agora sim, vamos seguir o rastro da estrela do show, o sinal de áudio. Vamos ver como um sinalzinho fraco, vindo de um celular, por exemplo, se transforma em centenas de watts de pura potência. Essa jornada do áudio tem basicamente 4 etapas principais. Primeiro, ele recebe um empurrãozinho, a pré-amplificação. Depois, o ganho dele é ajustado. Aí vem a parte mais high-tech, a modulação por largura de pulso, ou PWM. E por fim, ele é preparado para acionar a saída de potência. Então, o sinal de áudio que chega pelos conectores é muito fraquinho. O primeiro passo é dar uma fortalecida nele. Quem faz isso são os amplificadores operacionais, os famosos op-amps. Dentro dos circuitos integrados TL074, eles aumentam o nível do sinal, preservando a qualidade, e o preparam para os próximos passos. E os potenciômetros que a gente vê no esquema ajustam o ganho exatamente nesse estágio. Agora aqui a coisa fica muito interessante. Esse chip, o IRS292S, ele é o coração da tecnologia classe D. Ele pega o sinal de áudio analógico, já amplificado, e converte num sinal digital de altíssima frequência. Em vez de amplitude, a informação do áudio agora está na largura dos pulsos. E por que isso é tão incrível?
porque permite que os transistores de saída operem só como chaves, ou totalmente ligados ou totalmente desligados. Isso minimiza a perda de energia como calor, tornando o amplificador super eficiente. E agora, chegamos na arena dos gladiadores, a parte do trabalho pesado. Até agora, a gente só lidou com os sinais de baixa potência. Agora vamos ver como aquele sinal PWM vai ser usado para controlar uma quantidade enorme de corrente vinda direto da fonte de alimentação. Essa analogia aqui é perfeita. O sinal PWM do IRS-2092S vai para os gates dos MOSFETs de saída, como os IR-FB52N15D. Esses transistores agem como válvulas. Eles não amplificam o sinal PWM, eles o usam como um gatilho para chavear os trilhos de alta potência, mais B e menos B, entregando pulsos de alta corrente para a saída. E aqui, a mágica se completa. A saída dos MOSFETs é um sinal digital quadrado de alta potência. Precisamos converter isso de volta para uma onda de áudio suave. Esse é o trabalho dos indutores L1, L2 e dos capacitores de saída. Eles formam um filtro que remove a alta frequência do PWM, deixando passar apenas a onda de áudio original, mas agora com uma força monumental pronta para mover os alto-falantes. Beleza? Entender todo esse caminho do sinal e da energia não é só para ficar bonito na teoria, não. Essa é a ferramenta mais poderosa que a gente tem na hora de diagnosticar um problema. Agora que conhecemos o mapa, podemos identificar os pontos críticos para fazer testes e achar as falhas. Pensa nisso aqui como um guia de campo. Com o osciloscópio, a gente pode verificar os sinais em cada etapa. Na saída do pré-amplificador TL074, esperamos ver uma onda de áudio limpa. Nos pinos de saída do IRS-2092S, o sinal PWM. Nos gates dos MOSFETs de saída, os pulsos de acionamento. E, finalmente, depois do filtro, a onda senoidal amplificada. Se um desses sinais estiver ausente ou distorcido, bingo! O problema foi isolado na área certa. E isso é metade da batalha. E para fechar, uma dica de ouro super prática. Se um amplificador não liga ou queima o fusível, a primeira coisa a fazer é pegar um multímetro. Com o aparelho desligado da energia, meça a resistência entre os trilhos de alimentação principais, mais B e terra, e menos B e terra. Uma leitura muito baixa indica um curto-circuito, provavelmente em um dos MOSFETs de potência. Pois é, a gente começou com um emaranhado de linhas e agora temos um mapa claro com rotas bem definidas para a energia e para o áudio. Cada componente tem sua função, do menor diodo ao maior transistor. A questão que fica é, com esse conhecimento, que outros circuitos complexos a gente pode desvendar? A exploração apenas começou.